Olá, seja muito bem-vindo à Escola de Negócio Futuro. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é o tema skills, ou, traduzindo para o português, habilidades. Quais são as habilidades que um profissional, um empresário, um franqueado precisa ter, desenvolver para ter sucesso profissional, sucesso empreendendo, conseguir ajudar muitos clientes, conseguir formar vários planejadores, conseguir crescer dentro de um departamento, conseguir ter bons resultados, bons ganhos. Então, a gente no vídeo de hoje vai ver quais são essas habilidades, quais são as diferenças entre as habilidades, e que eu preciso aprender para me desenvolver como um profissional de alta performance. Que eu tenho certeza, igual a você que está assistindo esse vídeo, todo mundo tem interesse a ter bons resultados, bons ganhos, evoluir profissionalmente, não ser o mesmo. Então, se o objetivo é igual, por que que alguns conseguem e outros não? O que que diferencia? Quais são as habilidades? O que eu tenho que saber para ter bons resultados e alcançar aquilo que eu planejei? Então, pegue seu bloco de notas, seu, sua caneta, seu papel. Façam anotações, interajam, aproveitem o conteúdo de hoje, que é um conteúdo riquíssimo que faz muita diferença. Então vamos lá, compartilhar a tela aqui com vocês. Um assunto habilidades, skills, né? Uma coisa que é importante, galera, toda informação que eu escuto, informação que eu vejo, eu acabo ao longo do tempo retendo apenas 30% da informação. Agora, se eu ver e escutar e colocar em prática, e anotar, e praticar, e debater, eu consigo reter de 50% a 70% dessa informação. Agora, se eu ensinar, dividir esse conhecimento com alguém, eu acabo conseguindo reter até 90% dessa informação. Então, a dica para você que está aqui, vendo esse conteúdo de hoje, coloque em prática, anote, participe, pegue seu bloco de notas, ensine para alguém, divide esse conhecimento com alguém, pergunte para alguém se sabe o que significa isso, que eu tenho certeza que você vai memorizar mais, vai reter mais esse conhecimento, vai dominar esse conhecimento e vai favorecer o seu dia. Então, participe, saia do modo automático, esteja presente, porque as pessoas de sucesso em todas as áreas vivem presente, o momento. As pessoas que vivem presas no passado ou vivem pensando e preocupado com o futuro, acabam esquecendo do hoje. E é hoje, as decisões que a gente toma hoje, o que eu estou fazendo hoje, que garante e constrói o futuro. Então aproveitem bastante. Escreva aí, dá um minutinho para você escrever. O que são skills, na sua opinião, né? E também, qual é a diferença entre hard skills e soft skills? Aqui, ó, alguns segundinhos para você anotar, na sua opinião, ou pode refletir ou só pensar, mas anotar você memoriza mais, você praticando, você está colocando em prática, vai ter mais informação. Escreva aí, na sua opinião, no seu conhecimento, qual é a diferença entre hard skills e soft skills. Quiser dar uma pausa também para a gente continuar aqui. Seguindo, pessoal, qual que é a diferença? O que que é um hard skills? Hard skills são capacitações técnicas que um profissional pode comprovar por meio de diplomas, certificados de qualificação, testes práticos, cursos, entre outros. É todo o aprendizado que ele adquiriu e que pode ser demonstrado em aspectos físicos ou tangíveis. Tá? E soft skills? Habilidades pessoais e intangíveis que um profissional possui e não pode ser identificada nem comprovada por meio de certificações ou cursos, e sim comportamento. É lógico, um adendo aqui, tem cursos hoje de soft skills, não quer dizer que tem aquele diploma que você sabe, porque talvez se tiver comportamento ou continuar comportamento errado, não adiantou nada ter o diploma, né, certificado daquele soft skills. Vamos lá, qual que é a principal diferença entre hard skills e soft skills? Hard skills é o que você coloca no currículo. São aptidões técnicas, são aptidões e qualificações. São facilmente qualificáveis.
Já os soft skills é o que você não coloca no currículo. São aptidões mentais, emocionais e sociais. E aí, aquele momento que eu falei para você anotar, será que você acertou? Você pensou certo, anotou certo? Comenta aqui na Escola de Negócios para a gente ver se você está na linha certa, ou comente também se estiver assistindo, se estiver aprendendo sobre esse conteúdo. São facilmente também qualificáveis. Agora, como desenvolver hard skills? Então, tem um passo a passo aqui para você. Identifique uma dificuldade técnica ou um problema técnico na sua atividade ou uma área que você quer ingressar, que você queira fazer. Se desenvolva através de cursos, faculdades, imersão, mentorias, leitura. Treine, coloque em prática. Novamente, só ver e ouvir, você vai reter pouco desse conteúdo, dessa informação. Agora, se colocar em prática, você pode reter de 50% a 70% dessa informação, que é um grande diferencial. Apresente um projeto para testar na empresa. Vamos supor, você quer desenvolver aquela habilidade para ajudar aquela área ou o seu departamento. Apresente para o seu gestor, para o seu mentor ou para os seus sócios esse projeto. Execute, corrija, execute novamente, apresente o resultado. Se você analisar o resultado após a primeira execução e aprender com o resultado, você tem a chance de evoluir, de melhorar, de corrigir e aí atingir o objetivo esperado. Quando se consegue identificar o problema, aprender e treinar para resolver, coloque em prática no dia a dia para ter resultados. O que vai acontecer? Quando eu coloco o hábito, vou fazendo aquilo, vai virar uma nova habilidade adquirida. Vai pertencer a você, você pode colocar no seu currículo, você pode falar que você sabe fazer, você pode fazer em alguma oportunidade que você tenha, que agora essa habilidade é sua, ninguém consegue tirar de você. É um conhecimento bom. E conhecimento, quanto mais melhor, é sempre bom. Nunca ninguém não se perde conhecimento. É sempre favorável. Pode ser que eu não entenda por que que eu estou aprendendo aquilo hoje, por que que eu vou usar aquilo hoje. Mas no ao longo do tempo, esses pontos vão se conectando e fazendo sentido depois de um tempo. Tá certo? Qual que é o benefício? É sua conquista. Está no seu histórico profissional. Você pode apresentar como uma hard skill consolidada. Alguns exemplos de hard skills: Lean Manufacturing, ou manufatura enxuta, é uma metodologia de você produzir mais com menos ou produzir mais rápido com o mesmo esforço, com menos material. Excel avançado, uma pós-graduação em alguma área específica, processo de formatação ou de enquadrar uma empresa em normas da ISO, conhecer muito bem normas da ISO, Green Belt, Black Belt, gerenciamento de projetos, Power BI, que são ferramentas. Então, um exercício para você, dê uma pausa aqui no vídeo e faça esse exercício rapidamente, alguns minutos antes de continuar. É para a gente interagir aqui e você ter o maior proveito desse conteúdo, tá? Vamos lá. Anote as suas hard skills que já estão consolidadas. Faça uma reflexão, um autoconhecimento. Beleza, está lá no currículo, não precisa ir lá pegar seu currículo. Mas quão fresco está na sua memória dos seus pontos fortes, do que você sabe, do que você tem de habilidade, do que você é profissional, se preparou para se tornar um profissional, está se preparando. Anote isso, tá? E como aplicar, e pense, reflita, como aplicar mais ou melhor isso que você já sabe, que você já faz, na sua área, na sua empresa, ou no negócio que você quer abrir. Segundo, monte um plano para desenvolver novas habilidades para os seus problemas atuais. Você tem um problema que talvez você não consiga resolver com a sua habilidade. Então, normalmente, você precisa ter mais habilidades, novas habilidades, você precisa evoluir para conseguir resolver aqueles problemas. Lembre dessa frase, ela é muito marcante para mim, uma frase de Jim Rohn. Ele diz o seguinte: o seu resultado, a sua conta bancária e o seu bolso é uma representação das suas habilidades. Se você quiser melhorar o seu resultado, os seus ganhos, você precisa investir em você. Você precisa ter mais habilidades. Tá certo? Agora, exemplos de soft skills: criatividade, ética, colaboração, comunicação eficaz, inteligência emocional, habilidade de liderança, de organização, são soft skills.
Uma dica para você saber se você tem essas habilidades ou se você, qual é o grau de eficiência dessa sua habilidade. Porque às vezes eu acho que eu tenho habilidade. Talvez na opinião de todo mundo ao meu redor, eu não saiba fazer, eu não saiba, eu não tenho essa habilidade. Agora, se eu acho que eu tenho as habilidades e todo mundo ao meu redor acha que eu não tenho, eu preciso refletir, pensar e melhorar a minha habilidade. Agora, se uma pessoa só acha que eu não tenho habilidade e todos os outros acham que eu tenho habilidade, talvez é só uma crença limitante ou uma interpretação errada daquela pessoa sobre a sua habilidade. Por isso que é importante, de dica para vocês saberem se a sua habilidade. Também faça uma pausa, pode fazer esse exercício, pergunte para as pessoas ao seu redor, seu chefe, seu líder, o seu par ou o seu cônjuge. Peça feedback para algumas pessoas, até 3 pessoas, sobre esse comportamento que você acha que tem habilidade, tá? Pergunte para a pessoa, peça para ela falar o que ela acha sobre sua comunicação, se ela é violenta, se é uma comunicação clara, se você delega bem, ou se entrega bem aquele assunto, aquela habilidade, seja criatividade, seja ética, qualquer uma que são esses exemplos. Muito bem? Continuando, pessoal, estamos chegando ao final do vídeo. Tenho certeza que já agregou bastante valor, trouxe a diferença, a clareza de hard skills e soft skills, tá? Mas vamos lá. Hard skills é racional. Soft skills é comportamental. É o que você faz de forma natural. Um complementa o outro. Um é a cabeça e o outro é o coração, tá? Olha que interessante. Um é a cabeça e o outro é o coração. Então, hard skills é a cabeça, que eu faço de forma racional, e o comportamental eu faço natural, de forma emocional, às vezes com o coração. Uma pesquisa, tanto você SA, LinkedIn e outras fontes, diz o seguinte, que as pessoas são recrutadas, contratadas pelas suas habilidades técnicas, ou seja, pelo seu currículo, pelos seus hard skills, e são demitidas por problemas comportamentais, ou seja, por falta de soft skills ou por comportamentos errados. Olha que interessante, apenas 13% das pessoas que talvez acabam mentindo no currículo ou supervalorizando seu currículo são demitidas por problemas técnicos, ou seja, aquela hard skill que estava no currículo não entrega o que eu preciso, então acabam sendo demitidas. A gente tem vários exemplos, tanto como colaboradores, como parceiros de negócio, como franqueados, que tecnicamente entregavam uma performance maravilhosa, entregam muito bem. Porém, os soft skills, comportamento, totalmente contra. E aí, como líder, como mentor, te dá várias dicas, faz alinhamentos, revisa, reexplica, para ver se a pessoa consegue desenvolver aquela habilidade, aquele comportamento. Mas, se a habilidade e comportamento joga contra a empresa, joga contra o time, joga contra a liderança, não há outra saída a não ser encerrar essa relação. Então, novamente, as pessoas normalmente são contratadas pelas suas habilidades técnicas e são demitidas pela falta de habilidades comportamentais. 3 dicas para vocês aqui que são valiosíssimas. Comunicação, vou dar uma dica. Vou dar uma dica sobre liderança e vou dar uma dica sobre alta produtividade. Primeira coisa sobre a comunicação, o que a gente tem que saber e entender? Cada pessoa tem uma interpretação de uma realidade externa. O que acontece é um fato, porém a minha interpretação daquele fato é de acordo com a minha herança psíquica, herança genética, tá? É a relação que eu tenho com os meus pais, com os meus avós, com os meus amigos e com as minhas experiências. Aquilo que aconteceu que é um fato, eu vou puxar ou receber aquela informação de acordo com os meus sentidos, que são audição, tato, olfato, visão, paladar. Aquela informação daquele fato vai chegar para mim, vai entrar no meu cérebro e vai passar pelos meus filtros. O meu filtro ele pode ser um filtro de generalização, por exemplo, homem nenhum presta.
Isso é uma generalização. Uma omissão, às vezes alguém está te contando algo muito importante, ou que para ela foi ruim, que ela não gostou, ou que ela passou mal, está com algum problema, e para você é irrelevante, e você passa despercebido e não comenta, nem tem empatia com aquilo. Então a sua escuta estava para querer responder, não escutar para querer entender. É muito importante aqui também essa dica de comunicação, a escuta ativa. Então, realmente esteja presente ouvindo com quem está se comunicando. E aí tem o outro filtro, que é o filtro da distorção. Distorce uma informação, um acontecimento ou um fato, criando às vezes um monstro. Por exemplo, a barata é um inseto insignificante. Para algumas pessoas tem um efeito de distorção que é um monstro. E para cada pessoa é a sua realidade. O fato é único. Para mim é um inseto significante. Talvez para você que está assistindo esse vídeo, essa aula, é um monstro, vai devorar a pessoa, tá? E por que que isso acontece? Durante a sua formação psíquica, durante as suas experiências, aconteceram fatos que criaram crenças limitantes ou crenças facilitadoras, que é a sua herança psíquica, a herança genética, que através dos seus valores, crenças, decisões e memórias, criam esses três principais filtros, que quando chega internamente, traz uma representação distorcida, vou omitir a informação, vou generalizar. De acordo com como essa informação chega, o meu estado fisiológico acaba sendo influenciado. Então, por exemplo, quando uma pessoa fala uma coisa que você não gosta, você fica nervoso, e para a pessoa é uma coisa natural aquilo que ela te falou, de acordo com o metaprograma dela, mas de acordo com o seu metaprograma, de acordo com seus filtros, que deixou nervoso, estressado, alterou, por exemplo, sua respiração, seus batimentos cardíacos, começou a se transpirar e você perdeu o controle. Então, o que é muito importante de dica de comunicação para vocês, como soft skills, tá? Para você ter uma comunicação assertiva, entenda que cada pessoa tem uma interpretação do fato. Você gritar, falar mais alto, repetir várias vezes a sua opinião, não vai mudar a interpretação da pessoa sobre o fato. O que que você tem que fazer? Mudar a forma de se comunicar. Se comunicar de uma maneira mais eficiente e assertiva. Para você conseguir fazer isso, esteja com a escuta ativa, com o interesse de entender e não apenas com o interesse de responder. Segunda dica aqui para vocês sobre liderança. Uma das habilidades de liderança, que também é um soft skills que a pessoa precisa aprender a fazer, é delegar. Um líder que delega muito bem, ele acaba levando o time para ter muitos resultados. Como delegar da forma correta? Defina a sua tarefa, o que que precisa ser feito. Decida quem que vai ser a pessoa responsável que vai te entregar aquilo que você vai delegar. Cheque se a pessoa tem as habilidades e materiais necessários, os recursos necessários para entregar aquilo. Explique a tarefa, explique o que tem que ser feito. Estabeleça os resultados, como que é que você quer, o que você espera daquilo. Alinhe prazos e qualidades, por exemplo. Ajude e se comunique durante o trabalho, não espera ficar pronto, talvez tenha uma surpresa, venha tudo errado, e não está alinhado como você pediu. Então é importante acompanhar isso. E feedback na conclusão. Poxa, você entregou exatamente como eu pedi, parabéns, continue assim. Olha, faltou isso, faltou aquilo, faltou aquilo. No próximo a gente precisa se acompanhar mais de perto. Um exemplo, imagina que você está delegando um projeto que tem um mês de duração para algum liderado seu, ou para algum departamento par seu. E você tem um mês para entregar aquilo, você nunca passou nenhuma tarefa para essa pessoa, ou para esse departamento, e você vai olhar só no final do mês, quando chegar no prazo final de apresentar para todo mundo. E vem tudo errado, tudo desalinhado. Porque talvez você não se comunicou certo, não passou a informação correta, ou a pessoa interpretou errado. Pronto, deu problema aqui no projeto, na delegação, prejudicou o time, prejudicou a empresa. O que que é importante fazer? Checkpoints e acompanhando aos poucos, semanalmente, por exemplo.
você vai evitar que no final você esteja totalmente fora. Acompanhando semanalmente, vai te entregar e você vai dar feedbacks e já vai corrigir a direção caso esteja errado. Para esclarecer, uma metáfora, um exemplo para vocês, imagine que você tem um filho e você contratou uma babá para cuidar do seu filho. Aí você foi para a praia, está na praia com o seu filho e a babá para olhar o seu filho. Aí você está na espreguiçadeira, tomando um sol, tomando lá seu suquinho, um calorzão, um mar bonito, aquele barulhão das crianças brincando, está curtindo o ambiente, o dia, ensolarado. Aí você olha seu filho indo em direção à água. Aí você olha para a babá também está olhando seu filho em direção à água. Aí de repente seu filho começa a entrar na água e chama a babá continua olhando seu filho entrar na água. E de repente seu filho começa a se afogar, começa a cair ali na água. O que você vai fazer? Você vai lá e vai salvar seu filho. Ou, por exemplo, você vai ficar esperando o sua babá fazer alguma coisa ou seu filho morrer afogado. Claro que não, você vai salvar seu filho. Imagine quando você delega alguma coisa para alguém ou para algum departamento, é como se esse departamento, essa pessoa fosse a babá. E isso que precisa ser feito é o seu filho. Então, para esclarecer, imagine quando você delega para alguém, é como se deixar seu filho na mão de alguém, e se esse alguém não fizer bem feito, seu filho pode morrer afogado. A responsabilidade de quem está delegando é a responsabilidade de acompanhar e não deixar o filho morrer afogado. Tá certo? Gostou dessa dica? Então escreva aqui para nós nos comentários qual dica que você mais gostou. A de comunicação, a de delegação ou a próxima que eu vou te passar agora, que é uma dica de alta performance e produtividade. O que é importante para você ter alta performance? Você precisa ter um planejamento diário. Você tem que saber, hora após hora, tarefa após tarefa, o que é que você vai fazer uma tarefa após a outra. Você já tem um planejamento do dia. Imagine que você chega no seu dia para trabalhar e você vai começar a caçar o que você tem para fazer. Você vai gastar muita energia, vai gastar muito tempo e vai ficar improdutivo e provavelmente vai procrastinar e fazer tarefas que não são importantes. Então, ter um planejamento é o primeiro passo. Segundo passo, no final do dia, faça uma reflexão como é que foi o seu dia. O que que você concluiu? Quantas tarefas você concluiu? Quantos por cento você concluiu? Imagina você ter um planejamento diário e todos os dias você vai lá e conclui e entrega 100%. Depois de uma semana você entrega 100%. Depois de um mês você entrega 100%. Depois de um ano você entrega 100%. Com certeza você é um profissional, um empresário de alta performance, que tem muita produtividade e muito resultado. Tá? Aqueles que não têm um planejamento diário, não fazem uma reflexão, uma auto-reflexão, que eu preciso melhorar, o que eu tenho que colocar para o dia seguinte, provavelmente estão fazendo coisas que não são necessárias, estão perdidos, procrastinando muito, sem saber realmente o que tem que ser feito para chegar no que você quer, o que é importante. E a dica para complementar aqui é essa matriz, que é a matriz de Eisenhower. Eisenhower foi um general do exército dos Estados Unidos que implementou isso para o exército, o time dele, para ter alta produtividade, alto desempenho lá no Afeganistão. Eles foram atrás da Osama Bin Laden, tá? É sensacional essa matriz, eu usei muito na indústria, usei muito aqui no mercado financeiro, e também essa dica é valiosíssima para você. Imagina que você tem o seu plano diário, tudo você tem para seguir. E às vezes aparecem umas buchas, né? Umas bombas no meio do dia. Se aquilo que apareceu é urgente e é importante, exemplo, uma crise, uma emergência médica, problemas que poderão piorar, estourou o cano, se eu não fizer nada vai inundar minha casa, vou gastar R$ 2.000 de conta de água, por exemplo. Para o que você está fazendo, o que você planejou e resolva na hora. É uma bomba, é uma bucha, é uma emergência. Está pegando fogo na casa, por exemplo. Tá? Então, resolva na hora. Apareceu aquela tarefa, aquela coisa que não é importante, mas é urgente. Se não for importante, for urgente, delegue para outra pessoa fazer. Às vezes é um telefonema, uma urgência para outras pessoas, de outras pessoas, algumas reuniões de última hora que não são talvez a sua responsabilidade. As pessoas confundem muito quem está de home office ou quem é autônomo. Imagina, você é autônomo de home office, você tem o seu planejamento diário que você tem que fazer.
Aí seu cônjuge, sua mãe, seu pai, fala assim, poxa, filho, já que você está aí em casa de boa, vai no banco para mim, vai no correio para mim. Às vezes aquilo não é importante, mas é urgente. Você tem que fazer, delegar para outra pessoa. O que apareceu não é urgente, porém é importante. Reuniões, atividades de algum projeto, exercícios físicos, melhorar hábitos de alimentação. Programa na agenda. Às vezes uma reunião, uma resposta, um e-mail que tem que responder. É importante, mas não é urgente. Então, planeje, programe. Ó, amanhã eu não consigo, já está cheio, mas no outro dia eu vou programar, vou planejar minha renda para fazer essa tarefa que é importante, mas não é urgente. Agora, se o que apareceu não é importante e também não é urgente, exemplo, redes sociais, notificações bobas, pegar carona em conversas paralelas, fofocas, cuidar da vida dos outros, ficar curiando na vida dos outros, elaborar e-mails desnecessários, textões que não tem nada a ver, tá fazendo o quê? Perdendo tempo, tá desfocando daquilo que você planejou. Então, não faça. Desperdiçadores de tempo, elimine para parar de atrapalhar, de você fazer o que você planejou para chegar no que você quer. Muito bem. Se você acompanhou até aqui e gostou desse vídeo, comenta aqui para a gente qual dessas 3 dicas que você mais gostou. Pode fazer alguma pergunta que a gente pode responder. Tem lá os nossos canais aí, os nossos contatos, que você pode entrar em contato e tirar qualquer tipo de dúvida. E se você gostou desse conteúdo aí, curte aí, comenta, compartilha, aproveite, que é um conteúdo exclusivo para você que está aqui acompanhando isso. Um abraço, até a próxima.